Sobre os desafios desse novo ano parlamentar, a gente conversa agora com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, senadora? Mais uma vez, muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, senadora, a senhora disputou a presidência do Senado, teve inclusive uma candidatura independente. Agora, passada a eleição, como é que vai ser a condução da senhora nesse ano do Legislativo, nesses próximos 2 anos? Claro, sendo do MDB, a senhora deve votar sempre com o governo, em alguns momentos contrária ao governo. Como é que vai ser a sua posição a partir de agora no Congresso Nacional? Bom, a minha postura não mudou, ela não é conjectural. Eu tenho um mandato há 6 anos e nesses 6 anos, independente do governo, eu tenho procurado sempre ser uma parlamentar independente na defesa dos interesses do país. O que é bom para o país, o que é necessário para o país, conta não só com o meu voto, quanto com o meu empenho pessoal. Aquilo que eu entendo que é excesso, que eu entendo que não atende os interesses da população brasileira, terá não só o meu voto contra, mas como a minha voz contundente. Não foi por outra razão que eu me lancei candidata à presidência do Senado pelo partido, aliás, fui convocada pelo partido. 2 dias antes do lançamento, tive cuidado de conversar com todos os, então, 13 senadores, e foi unanimidade de que havia necessidade de uma candidatura independente, uma vez que havia uma ingerência indevida do Executivo em cima do Congresso Nacional. Isso não faz bem para a democracia, não é saudável, muito pelo contrário. Então, nos lançamos candidata em nome de um projeto que é do fortalecimento do Legislativo e do Senado Federal, principalmente nos momentos de crise como que nós estamos atravessando. Passadas as eleições, como você perguntou, agora é hora de juntarmos forças, de um grande diálogo, de uma grande união, principalmente para enfrentar os 2 pontos emergenciais. A vacinação para todos, numa grande frente do Senado Federal, através de uma grande comissão, atuando junto ao Ministério da Saúde, pressionando o Executivo e questionando e fiscalizando a falta de vacina, o porquê disso, num país que está hoje um dos países mais contaminados do mundo, e paralelo a isso, obviamente, tão grave quanto é a necessidade de um auxílio emergencial, ainda que com toda a responsabilidade fiscal, porque tão grave quanto a falta de vacina é a falta de comida na mesa de milhões de brasileiros. Então, num primeiro momento, Tiago, em caráter emergencial, eu acho que esse é o grande desafio do Congresso Nacional e do país. Vacina para todos e não deixar crianças passarem fome. Senadora, agora a pergunta é de Leandro Narlock. Leandro? Oi, senadora. A senhora está criando essa frente parlamentar pela imunização e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o papel da Anvisa. A Anvisa está pedindo mais prazo, está aí custando a aprovar vacinas que já estão sendo usadas largamente em outros países. Na sua opinião, a agência deveria ter mais agilidade nessa questão ou não? Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiro, Leandro, que a frente, ela surgiu, a ideia da frente antes da ideia da CPI, de uma CPI para investigar possíveis omissões e também antes do requerimento da senadora Rose para ouvir, como ouviremos amanhã, o ministro da Saúde. Acho que amanhã vai ser um divisor de águas em relação à postura do Senado Federal. A depender dos esclarecimentos do ministro da Saúde em relação a possíveis omissões, falta de responsabilidade, negacionismo, falta de analisar perante... Nós tivemos 1 ano para fazer o diagnóstico dessa pandemia, planejar as ações e efetivamente agir, e infelizmente parece-nos que houve falhas. Esses questionamentos vão ser feitos amanhã e a partir de amanhã e das respostas dadas pelo ministro, tudo pode acontecer no Senado Federal. Nós temos já assinaturas suficientes, um fato determinado e que caracteriza, portanto, nos termos constitucionais, a possibilidade de avançarmos com uma CPI. Essa CPI, portanto, se não tiver retirada de assinaturas, ela tem que prosperar, ao meu ver, independentemente de qualquer coisa. E, paralelo à CPI, nós entendemos que, sim, nesse momento em que é preciso união de esforços, a comissão, que já existe uma comissão mista muito bem comandada pelo senador Confúcio, ela precisa caminhar
paralelo à CPI, para que nós possamos ter um acompanhamento e colocar a estrutura do Congresso Nacional à disposição do país para a vacinação em massa. Então, essas questões precisam ser imediatamente acompanhadas pelo Congresso Nacional. Então, a frente acabou ficando, nesse momento, num segundo plano, tendo em vista essas duas ações mais imediatas. A comissão pode fazer o papel dessa frente. Senadora em relação à Anvisa, por favor. Em relação à Anvisa, de forma muito objetiva, não é de agora que fazemos críticas, e não são críticas pontuais. O Congresso Nacional tem, sim, críticas em relação ao papel da Anvisa. Nesse aspecto final, nesse ponto final, que o próprio presidente da Anvisa questiona a posição do Congresso, do Senado, que aprovou um projeto, hoje está na mão do presidente da República para sancionar ou vetar, no que se refere a que eles possam, num curto espaço de tempo, né, em menos de 5 dias, poderem avalizar e homologar e aceitar essas vacinas que já foram aprovadas pelos órgãos de controle e vigilância de outros países. Nós estamos falando num caráter emergencial. Se as grandes agências do mundo já o fizeram, por que não o Brasil? Se eles têm alguma crítica, a crítica que eu faço a eles, pela crítica que fazem a nós, é que essas críticas sejam levadas no fórum competente junto ao presidente da República, que pode estar vetando um item ou outro. O que não vale é a Anvisa desacreditar também o trabalho legítimo do Congresso Nacional de legislar, como legislou, visando o interesse da sociedade. Na sequência, senadora, a pergunta de Paulo Figueiredo. Senadora, muito bom dia. O Brasil já vacinou quase 4 milhões de pessoas, ainda é pouco, mas está andando bastante rápido. 3 vezes o que o Canadá já vacinou, quase o dobro da França, quase o dobro da Espanha, mais do que a Itália, mais do que a Alemanha, mais do que a Rússia, que tem a sua própria vacina. Enfim, os esforços de vacinação estão acontecendo. Não ficou tarde para essa frente de vacinação? Não perdeu o timing? O Brasil não está fazendo o seu trabalho? Me desculpa, Paulo, eu discordar radicalmente em relação a isso. Diferente do mundo... Eu só coloquei números aqui. A senhora tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Isso. Os números que eu coloquei são números oficiais. É sobre eles que eu vou falar. Assim, eu me desculpo, por isso que eu disse, me desculpa discordar radicalmente, inclusive em relação aos números. Primeiro, né, o Brasil vive, diferente da maioria desses países citados, com exceção da Inglaterra, Reino Unido, né, uma grande pandemia onde nós está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Esse é um dado. Segundo dado, o Brasil nós assistimos diariamente na primeira onda esses mesmos números de mortes, e agora na segunda onda, e nós não fomos pegos de surpresa. Há 1 ano que nós estamos dentro dessa pandemia. Nós entramos primeiro no negacionismo, depois, obviamente, reconheceu-se que havia uma pandemia no Brasil. Nós tivemos tempo de fazer o diagnóstico, depois de fazer um planejamento, em cima do planejamento que eu discuto e que eu realmente questiono a atuação do Ministério da Saúde, um ministério que teve troca de ministros por 3 vezes, e depois a ação. Então, faltou planejamento e ação do governo federal em relação à vacinação. Porque, diferente do mundo, o Brasil tem uma política de imunização invejável. Nós temos mais ou menos 40 mil postos de saúde no Brasil. Mais ou menos isso. Eu fui prefeita de município pequeno a médio. Então, nós temos 40 mil postos de saúde prontos para vacinar. Se nós colocarmos um único profissional da saúde vacinando, e aplicando algo em torno de 50 vacinas, 100 vacinas por dia no braço de um brasileiro, nós passamos em muito dessa média de 300 mil vacinas sendo aplicadas por dia no Brasil. Nós temos condições de aplicar entre 1 milhão, falam em 2, eu estou sendo conservadora, outros falam em 2 milhões de vacina dia. Então, se nós temos profissional, nós temos estrutura, o que está faltando? Faltou, a meu ver, a gestão no Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde pudesse ter contratado antecipadamente os insumos. É nesta crítica que eu faço, nessa falta de planejamento, depois de ter feito o diagnóstico que o assunto era grave, a pandemia estava aí, ter faltado planejamento. Por quê? Hoje nós temos, daqui 15 dias, nós não teremos mais vacinas nos postos e não teremos mais, e estaremos ainda fabricando, porque os insumos estão chegando agora no Brasil. Cadê os contratos firmados, sejam pelos governadores, mas pelo Ministério da Saúde, em relação aos insumos
em diversas vacinas, seja da chinesa, seja da de Oxford, não interessa. Então, não dá para tampar o sol com a peneira. Nós temos que reconhecer. Mas, repito, agora é a hora de diálogo, de união. Comecei dizendo isso. Nós temos uma situação emergencial, nós precisamos unir esforços. Aqui não cabe falar em oposição, em situação. Aqui cabe, nesse momento, o Congresso Nacional, junto com o Ministério da Saúde, criar uma frente. O que precisa? Precisa de votação de algum projeto emergencial? Tenho certeza que o presidente da Câmara e do Senado estão prontos para agilizar a votação no Congresso Nacional. O que precisa ser feito para colocar vacina no braço dos brasileiros? Porque a vacina, o problema não é só... As pessoas não estão só morrendo por conta do coronavírus, Paulo. As pessoas também estão começando a passar fome porque a falta de vacinação está fazendo com que a economia fique estagnada, nós não voltemos ao ritmo do crescimento que estávamos tendo no passado, e isso está fazendo com que, só em janeiro, 2 milhões de brasileiros voltaram para a linha da extrema pobreza. Então, nesse sentido, a frente não é para fazer oposição, ao contrário, a frente é para que nós busquemos soluções. Nós estamos aqui abrindo as portas, o Congresso Nacional tem que estar de portas abertas, não importa se é oposição, repito, ou se é a situação. Nós somos todos 210 milhões de brasileiros que estamos aí clamando por vacina. Senadora, para a gente encerrar, como a senhora tem visto nesse ano pré-eleição presidencial alguns rachas, algumas discussões dentro de partidos como o PSDB, como o DEM? A senhora se vê satisfeita dentro do MDB mesmo, tendo o apoio retirado na candidatura à presidência do Senado? Bom, eu não posso dizer em relação aos outros partidos, mas realmente isso está acontecendo. Acho que está tendo uma DR, né? Uma discussão de relação aí em relação aos partidos de centro, sejam mais centro-direita ou mesmo centro-esquerda, não interessa. E, obviamente, que isso é visando 2022. Não me cabe falar em relação aos partidos, me cabe falar em relação ao MDB. Né? Eu comecei dizendo que eu tive o apoio incondicional da unanimidade da bancada. Aliás, fui chamada, porque a princípio achava que o nosso candidato era o líder da bancada do MDB, Eduardo Braga, para ser candidata. E, por unanimidade, repito, e no meio do processo houve, por outros interesses, alguns parlamentares entenderam que era necessário compor. Vamos compor, porque podemos perder as eleições. Foi uma disputa realmente sem paridade de armas. Ali eu não tive cargos externos sendo distribuídos ao meu favor, eu não tive emendas extra-orçamentárias sendo distribuídas ao meu favor, teve 3 bilhões no final do ano de emendas extra-orçamentárias para parlamentares, então realmente a disputa ela não foi com um equilíbrio de forças, e cada parlamentar tinha um posicionamento. Eu me mantive firme porque tinha que ser coerente, sou coerente com aquilo que acredito, que é a necessidade, independente de quem seja o presidente da República de plantão, para o bem da democracia, de que nós tenhamos a independência dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para poder fazer o nosso papel, que mais do que fazer leis é o papel de fiscalizar os excessos dos demais poderes, como os demais poderes têm que fiscalizar os excessos dos parlamentares, como faz o Poder Judiciário. Então, dentro dessa linha de coerência, eu me mantive candidata, liberei, obviamente, a bancada. O MDB, que eu acredito, que é o MDB histórico de Ulisses Guimarães, é o MDB que, nos momentos de maiores crises, sempre teve como era uma ponte de equilíbrio e capaz de abrigar como o maior partido de centro do Brasil, e é o maior partido de centro com uma capilaridade muito grande, abrigar as diversas correntes ideológicas. Eu vou ter uma conversa com o presidente Baleia Rossi, não tive, vou ter pós-carnaval, para saber, inclusive, qual é o rumo do MDB. Quer dizer, o MDB, nesse cenário de crise, diante dessa situação, qual é o seu papel, o que o MDB pensa enquanto atuação, enquanto partido político de centro, visando não 2022, visando agora, né, o que nós queremos para o Brasil. Se eu ainda encontrar uma identidade dentro do partido, eu permaneço no MDB. Do contrário, obviamente, que não dá para permanecer num partido que não já tem a mesma identidade, não só ideológica, mas de pensamento de país. Senadora Simone Tebet, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, gentileza com os ouvintes, espectadores aqui da Jovem Pan. Bom dia de trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, bom dia a todos.